Irmãos, para você que está nos visitando agora, você que está chegando agora, mais uma abençoada aqui, fica à vontade, irmã. Você que está começando a caminhar conosco, nós já estamos numa série, os milagres que Cristo Jesus operou aqui em terra, quando Ele tomou a forma de homem. Nós cremos em encarnação, certo? Deus se encarnou em Cristo Jesus. Nós não cremos em reencarnação, nós cremos em ressurreição. Glória a Deus. Entendido até aí, encarnação e ressurreição? Então nós estamos falando sobre os milagres de Cristo Jesus que Ele operou quando Ele passou aqui pela terra. Existem 3 tipos de classes de milagres que Jesus operou aqui em terra. Quem me ajuda a recordar qual que é a primeira classe de milagres? Cura e libertação. Os irmãos já estão afiados, já sabem disso, falo disso todo domingo. Não é possível que os irmãos não, né? E tanto você falar, os irmãos vão colocando. Segunda classe de milagre. Milagres relacionados à natureza. Os irmãos estão afiados. Terceiro e último classe de milagres. Ressurreição de mortos, certo? Irmãos, o cristianismo, tirando ressurreição de mortos, acaba. O evangelho, o cristianismo que nós seguimos, a Jesus Cristo, ele só tem fundamento se tiver ressurreição de mortos. Se não tiver ressurreição de mortos, acaba tudo. É uma crença, é uma filosofia humanista, como tem um monte por aí. Nós cremos em ressurreição de mortos. O pastor mesmo acabou de citar algo muito triste que aconteceu hoje. Ontem saiu a notícia de que o estado de saúde do Bruno Covas, que é o neto do Mário Covas, o câncer dele era irreversível. Ele já tinha tido metástase, já tinha invadido o sangue dele e os ossos dele. Então a notícia é muito triste. Os médicos disseram que não teria mais o que fazer. E aí sedaram ele para ele ficar de uma maneira confortável. Todos os familiares vão por ali. E hoje pela manhã, por volta de 8 horas da manhã, ele veio a falecer. E é muito triste, irmãos. Por quê? 41 anos de idade. Extremamente novo. Eu estou com 37, falta 4 para 41. Então, ele descobriu esse câncer tem menos de um ano. E a luta foi muito grande e ele acabou falecendo, né? Algumas pessoas vão dizer que ele perdeu a batalha para o câncer. Ele perdeu a batalha para o câncer se ele não aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da vida dele. Porque se ele estava em Cristo Jesus, ele não perdeu a batalha para o câncer. Ele venceu a batalha. Porque ninguém entra no céu com câncer. Ninguém entra no céu com Covid. Então todo mundo que está lá no hospital e é curado do Covid, ele sai pela porta da frente com uma plaquinha, né, na frente dizendo: eu venci o Covid. E aqueles que morreram, que saíram pela porta dos fundos, perderam a batalha para o Covid? Eu digo para você que não. Aqueles que estavam em Cristo Jesus não perderam a batalha para o Covid. Porque nós cremos em ressurreição dos mortos. Nós cremos que a morte não é o fim de todas as coisas, mas é o começo de todas as coisas. Glória a Deus. Então são essas 3 classes de milagres: cura e libertação, milagres relacionados à natureza e por último ressurreição de mortos. Nós vamos deixar para o final, que é a cerejinha do bolo. Na semana passada, domingo passado, o pastor Henrique trouxe uma palavra muito abençoada, que quem lembra? Alude. Não. O cego de Betsaida. Essa foi a palavra que o pastor Henrique trouxe na semana passada, o cego de Betsaida. Essa palavra ela falou muito comigo, irmãos. Algumas coisas que o pastor Henrique pontuou, algumas coisas eu guardei no meu coração. Depois a gente conversou e falou um pouco na célula sobre essa palavra pregada, essa palavra mencionada, exposta, e essa cura que Cristo Jesus fez na vida desse rapaz. Então, todo mundo sabe, quem não sabe vai ficar sabendo agora que eu vou falar. O que aconteceu nesse milagre? Jesus encontra esse rapaz, ele estava numa cidade amaldiçoada, só para poder fazer aqui um resumo bem rapidinho, mas Jesus encontra ele está cego, e Jesus coloca a mão nos olhos dele, né, e para fazer o milagre, e aí ele começa a ver. Aí Jesus fala para ele: o que você está vendo? Ele vai dizer assim: eu estou vendo homens, mas eu estou vendo como árvores. Aí Jesus falou: então ainda não está bom. Jesus põe a mão de novo, e aí ele é curado. E o pastor Henrique disse que da primeira vez ele foi curado sim, só que ele foi curado da visão, mas ainda não tinha sido curado da mente perturbada.
ainda não estava entendendo o que estava acontecendo, e Deus vai pôr a mão na cabeça dele, na mente dele, cura a mente dele, para que ele possa ver as coisas agora da maneira que é. Porque nós às vezes temos a visão, mas vemos as coisas da maneira que não é para ver. Nós vemos homem como árvore, vemos homens como objeto, vemos coisas materiais como bênçãos na vida, e realmente não é, porque nós estamos ainda com um problema na nossa mente. Visão temos, mas precisamos ser curados da nossa mente. Então, essa palavra falou muito comigo, e esse é o único milagre da Bíblia, irmãos. Nós estamos falando aqui, se eu não me engano, de 35 milagres que Cristo Jesus, ele fez aqui pisando em terra. Esse é o único milagre que Cristo vai fazer, e eu falei para a Mônica ali, mostrei para ela o comentário que tinha na minha Bíblia de estudo. Esse é o único milagre da Bíblia que Jesus fez por etapa. Todos os outros milagres Jesus fez instantaneamente, colocou a mão, curou, ele disse, curou, ele falou, curou. Mas nesse milagre específico foi em etapa, uma primeira vez e uma segunda vez. Por que disso? Porque Jesus queria nos ensinar algo. Tem algumas coisas nas nossas vidas que vai ser feito por etapa. Tem algumas coisas que são resolvidas instantaneamente. Uma única palavra, um único toque de Jesus Cristo é resolvido de uma maneira simples, rápida. Mas tem coisas que vai ser feita por etapa. Porque falta poder para Jesus? Não. Porque o poder de Jesus é ilimitado? De maneira nenhuma. É porque, irmãos, essa cura progressiva, ela é didática para nós. Então, às vezes nós temos, se Deus faz tudo certinho para nós na hora que a gente quer, a gente não aprende. Então tem hora que a gente tem que ir passando as lutas, as dificuldades, o Senhor vai curando aos pouquinhos e vai tratando, que é para a gente poder aprender e enxergar a Cristo Jesus. Amém? Então esse foi o milagre que o pastor Henrique apresentou na semana passada. E hoje nós vamos falar da cura de uma mulher paralítica. Está lá em Lucas capítulo 13, versículo número 10. Então diz assim a palavra do Senhor: e ensinava no sábado, numa das sinagogas. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade já há 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livres de tua enfermidade. E impondo as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serem curados, não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não despende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva para beber água? Jesus perguntando para eles. E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vou começar falando para vocês sobre a sinagoga. Nós falamos isso na semana passada, mas tinha muitas pessoas que não estavam aqui. Acho que vale a pena a gente relembrar e a gente poder entender. O povo judeu, o povo hebreu, bem no começo lá, da história lá, eles adoravam o Senhor e ofereciam sacrifícios nos tabernáculos, ok? Então tinha um tabernáculo construído, tinha um lugar santo, o lugar do Santo dos Santos, ali que o povo prestava culto e oferecia os sacrifícios. Depois, um pouquinho mais lá na frente, foi construído o templo de Salomão, aonde também eles iam lá e prestavam culto e ofereciam os sacrifícios. Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, não tinha mais tabernáculo e também não tinha mais templo, porque agora eles estavam em terra estrangeira, em terra pagã. Lá eles adoravam todos os outros tipos de Deus e não tinha templo do Deus vivo, do Deus dos hebreus. O que eles fizeram? Sinagogas. O que eram sinagogas? Ajuntamento de 10 ou 12 irmãos com um líder e um conselho, aonde eles liam a lei de Moisés. Porque até então, naquela altura do campeonato, o que tinha escrito nos pergaminhos eram, se eu não me engano, o Pentateuco, ok? Os 5 primeiros livros da Bíblia, quem lembra? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Pentateuco, os 5 livros da Bíblia. Então, eles se reuniam para poder ler a lei de Moisés naquelas sinagogas. Eram grupos pequenos de pessoas.
grupo pequenos de pessoas nas sinagogas para poder ler a lei do Senhor. Irmãos, então eles adotaram também o sistema de sinagoga quando eles voltam lá do cativo da Babilônia, para eles poderem fazer isso. Os sacrifícios eles ofereciam no templo, mas a leitura dos pergaminhos, a leitura dos textos, eles faziam na sinagoga, ok? Então isso é sinagoga, onde eles liam os pergaminhos. Praticamente é uma igreja, ok? Pequeno grupo, uma pequena célula, uma igreja, sinagoga. E o sábado, irmãos? E o sábado que é um assunto às vezes meio complexo, né? O pessoal fala uma coisa, o outro fala outra coisa. O sábado, todo mundo sabe que tem os 10 mandamentos, e Deus deu os 10 mandamentos para Moisés escrever na tábua e passar para o povo. E um dos mandamentos era que no sexto dia, no sétimo dia, você não poderia trabalhar. Esse dia era o dia de descanso, era o dia do Senhor. Esse era o dia do Senhor. Então, naquele tempo, não se podia trabalhar no sétimo dia, porque era o dia do Senhor. Vamos ler lá em Êxodo capítulo 20, só para a gente ver, para a gente ir aprendendo a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 20, versículo número 8, diz assim a palavra do Senhor: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal e nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Amém? Esse é os 10 mandamentos. Esse é o mandamento na questão do descanso do Senhor. Volta um pouquinho a sua Bíblia, Gênesis capítulo número 3, diz assim lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 2 também: e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, a criação do mundo e todos os animais, as relvas, tudo isso, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então Deus dá os 10 mandamentos para o povo, dizendo que o 7º dia é para descansar, e ele mesmo pratica esse mandamento lá em Gênesis, na criação do mundo. Agora pergunta, irmãos, aqui está dizendo, ó, e santificou aquele dia porque nele descansou. Deus se cansa? Essa é a pergunta. Deus descansou. Ele estava cansado? Pegou uma cadeira para descansar? Deus se cansa? Não, Deus não se cansa. Na verdade, essa palavra aqui, no original dela, no hebraico, no grego, a tradução dessa palavra é desfrutar. Desfrutar. Então Deus, quando criou os céus e a terra em 6 dias, no 7º dia ele desfrutou de toda a obra que ele tinha feito. Ele sentou, ele parou e disse assim: puxa, tudo aquilo que eu fiz é bom. O mar é bom, o céu é bom, o homem é bom, tudo é bom. Então ele desfrutou de tudo aquilo que ele tinha feito nos outros 6 dias. Então Deus passa um mandamento para nós agora, dizendo: ó, no 7º dia vocês não trabalhem, mas vocês desfrutem. Desfrutem de tudo aquilo que eu fiz para vocês ao longo da semana. Então no domingo, que hoje para nós aqui no Ocidente, para nós o 7º dia é o domingo, por conta da ressurreição de Cristo, que foi no domingo também, isso é um link. No domingo, não é que nós vamos cruzar os nossos braços e não vamos fazer nada. Não, no domingo nós vamos desfrutar de tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas durante a semana. Lembra lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Deus te deu livramento, Deus te deu sustento, Deus te deu pão de cada dia, Deus te deu emprego, Deus te deu uma cura, Deus te deu um auxílio. Então no domingo, no 7º dia, nós vamos desfrutar de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida ao longo da semana. E aí a gente recarrega as nossas baterias espirituais para a gente poder começar tudo na segunda-feira de novo. Entendeu? E aí no domingo a gente torna a desfrutar de tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Amém? Então o domingo não é para a gente assistir o Faustão. O domingo não é para a gente assistir o Topa Tudo por Dinheiro. O domingo, na verdade, é para a gente desfrutar de toda a obra que Deus fez nas nossas vidas. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus. Os irmãos já estão até preocupados, né? Falou, puxa, a irmã teve uma oportunidade. O irmão apresentou um teatro. Daqui a pouco vai entrar a palavra. Meu, e o culto vai acabar tarde. Como é que eu vou assistir lá o Faustão? Né? Mas, irmãos, fica calmo que eu acho que vai dar tempo. Tem meia hora. E se por acaso, já vou até me justificar. E se por acaso vocês perderam o final do Faustão, a culpa não foi minha. Aí vocês reclamam com a irmã, reclamam com o irmão Rodolfo, vê com ele lá. Mas vocês fizeram perder o Faustão. Amém?
Glória a Deus, vocês ainda estão felizes? Glória a Deus, amém, irmãos. E aí, irmãos, então eu falei sobre a sinagoga, falei sobre o sábado, agora nós vamos voltar lá para a palavra de novo, Lucas 13. Irmãos, e o que mais Jesus gostava de fazer era de ensinar a sua palavra. Ele ia de sinagoga em sinagoga, de casa em casa, de cidade em cidade, ensinando a sua palavra, isso é maravilhoso. E ensinava no sábado na sinagoga. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos e andava curvada, e não podia de modo nenhum endireitar-se. Diga, uma mulher. Irmãos, mulher é algo... Às vezes o pessoal fala que o evangelho é machista, né? Que não tem espaço para mulher. Irmãos, é o contrário. É o contrário. O evangelho, ele tem algo com as mulheres que é fora do normal. A mulher, ela é importantíssima no evangelho, a mulher é importantíssima na igreja, a mulher é importantíssima nas nossas casas, a mulher é importante em tudo quanto é lugar. Não é machista de maneira nenhuma. E nem poderia ser, porque o número maior de pessoas no mundo é mais mulheres do que homem. Parece, se eu não me engano, tem 2 mulheres para cada homem. Então pronto, você vai, tem mulher. Você vê aqui, ó, aqui nós estamos, né, lotados de mulheres, e glória a Deus por isso. Uma bênção isso, uma mulher. Mas, irmãos, mulher é um negócio às vezes engraçado, não é? Negócio é engraçado. É engraçado, irmãos. Aí, olha só, a minha esposa não gosta que eu dou o exemplo dela. Mas aí, como ela não está aqui, né, irmãos, a gente não fala nada, né? A gente fica quieto, não falou nada. Aí ela foi lá, né, meus? Ontem teve um congresso muito legal aí, teve 2 irmãs que foi, aqui em Diadema, na Batista da Lagoinha. E a minha esposa é muito simples, meu. Ela não tem vaidade, não fica comprando roupa, sapato, bolsa, essas coisas. Ela até tem vontade, mas ela não compra. Mas é simples, né? Aí ela foi lá de manhã, comprou uma calça e comprou uma blusa para ela ir no congresso, né? Aí ela chegou lá, né? Ô, Davi, o que você achou dessa calça, dessa blusa? Eu falei, meu, nota 10, tá linda. Aí ela foi lá, voltou de novo, Davi, fala a verdade, meu, você tá me enganando. Não, meu, tá bom o negócio, não, mas não tá muito folga, não, tá beleza. Aí ela vai lá, daqui a pouco ela volta de novo, mas Davi, mas se eu chegar lá com essa roupa assim, sabe que, tipo, não vou chegar chegando assim, os irmãos achar que eu tô querendo me aparecer? Eu falei, não, pô, tá bem discreto, o negócio tá bem legal. Aí, irmãos, mas ela fazia um monte de perguntas, e tirava, e colocava, e passava. Eu falei, nossa, ô irmã, que luta para poder colocar uma roupa, irmã. Coloca essa roupa logo aí, vai. Irmãos, o homem é diferente. Irmãos, vou falar para você, ó, essa calça aqui, eu preguei no domingo passado. Preguei. Para mim não tem problema nenhum. Se os irmãos vão falar, se os irmãos não vão falar, mas a mulher tem esse negócio, né? Fala, não, que nem ela falou, mas Davi, mas e depois? As irmãs vão ver que eu usei a roupa, vai ver que eu vou repetir a roupa. Então, irmãos, a mulher é um negócio bem legal, é bem interessante, né? E a mulher é preocupada, cara, ela é preocupada com a opinião dos outros, né? O que vão falar de mim, o que vão achar de mim. Elas acham que, tipo, você vai entrar na igreja e todo mundo vai ficar te analisando. O sapato, né? A roupa, tal, depois vai sair uma nota na internet, vão fazer uma reportagem por você. Quando, na verdade, irmão, ninguém nem liga, a mulherada é engraçada. Aí, outro dia, eu estava lá dirigindo, aí entrou uma mulher no meu carro, ela falou assim, ô moço, vou ficar sem máscara um pouco, porque eu vou me maquiando. Eu falei, irmã, né? Eu falei, moça, taca pó aí na cara e manda ver, velho. Aí mete uns cílios postiços aí. E a gente vai fazendo várias piadinhas, né, irmão? E aí a irmã colocou lá e foi embora, irmão. Mas a mulher, irmãos, é algo extremamente interessante, é muito importante em todas as nossas vidas, é maravilhoso. E Deus, Ele usa muito as mulheres. Irmãos, uma mulher muito usada por Deus foi Maria. Maria foi uma pessoa muito usada por Deus, uma mulher muito honrada. Tanto é que quando o anjo Gabriel aparece para ela, ele vai dizer, salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Porque Deus escolheu, Deus não é louco, Deus escolheu uma mulher de honra para poder colocar o seu próprio filho no ventre dela. Maravilhoso isso. Aí você fala assim, tá bom, Maria era um exemplo de mulher, ela era muito honrada, nota 10. Mas e quando a pessoa não é? E quando a mulher não é? A mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue não, a mulher adúltera. Ela foi pega em pleno ato de adultério, estava todo mundo ali recriminando ela e jogando pedra nela. Quem que aparece na hora? Jesus Cristo. E ele diz assim, eu não te recrimino, eu não te julgo. E ele olha para todo mundo e diz assim, vocês, essa mulher foi pega em adultério, ela está em pecado.
E quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E aí aos poucos o povo foi, soltando as pedrinhas. Todo mundo com um monte de pedra na mão para atacar. Quando Jesus falou isso, todo mundo foi soltando as suas pedrinhas, e saiu fora. E ele diz para aquela mulher: cadê os seus acusadores? Foram embora, né, Senhor? Foram. E nem eu te julgo. Vá e não peques mais. Então Jesus não faz diferença. Ele tem espaço para todas. E aquela mulher que sofria de fluxo de sangue, há muito tempo desprezada, já tinha gastado todo o seu dinheiro, não tinha mais recurso, não tinha mais nada para fazer, ela vai para Cristo Jesus, e Cristo Jesus nem olha para ela, ela só toca lá na orla das vestes de Cristo Jesus. Jesus está de costa para ela, e Jesus diz assim: quem me tocou? E os discípulos falam assim: Senhor, você está de brincadeira, você está no meio da multidão, é como se estivesse lá no Brás, todo mundo se pegando, todo mundo se batendo. Você vai dizer: quem te tocou? Todo mundo te tocou. Ele falou: teve um que me tocou de uma maneira diferente, porque de mim saiu virtude, eu senti que saiu alguma coisa, e essa pessoa foi curada. E ela disse: foi eu, Senhor, foi eu que te toquei, foi eu que fui curada. E naquela mesma hora o sangue foi estancado na vida dela. Então Jesus tem algo aquém com as mulheres, aquém com as mulheres. Isso é maravilhoso. Mas aí ele vai continuar dizendo que aquela mulher, ela tira um espírito de enfermidade. E a gente já falou sobre isso aqui. Eu mesmo falei sobre o endemoniado de Cafarnaum, daquele rapaz que estava endemoniado dentro da igreja. E essa mulher era a mesma coisa. Está dizendo, um espírito de enfermidade há 18 anos e andava encurvado, de modo que não podia se endireitar. Essa mulher também estava na sinagoga. Essa mulher também estava na igreja. Ela também estava na igreja. Ela ia para a igreja e o demônio ia com ela. Ela saía da igreja, o demônio ia com ela. Ela tornava a voltar na igreja, o demônio ia com ela. Era sábado, dia da leitura, dia do culto. E ela ia e voltava, e o demônio ia e voltava com ela. Só que agora ela está com uma enfermidade. A palavra de Deus está dizendo aqui que ela estava encurvada. Fazia 18 anos que ela estava assim. Irmão, vocês já chegaram a ver nas ruas alguém encurvado? Eu já vi algumas vezes. As pessoas andam assim, irmãos, As pessoas andam assim, O máximo que consegue fazer é levantar só um pouquinho a cabeça, mas não consegue levantar muito. Isso é uma pessoa encurvada. E aquela mulher, ela estava encurvada. A palavra de Deus vai dizer que ela estava encurvada já há 18 anos. E quem estava fazendo ela ficar encurvada era esse espírito de enfermidade. Era o demônio que agia na vida dela. Eu já dei esse exemplo uma vez aqui, mas tem algumas pessoas que não ouviram. Vou falar de novo, e para quem ouviu, ouve de novo. Eu trabalhava numa empresa, e aí tinha assim assim como posso dizer, uma fila de pessoas trabalhando, onde tinha umas bancadas, as pessoas trabalhavam na bancada, e era uma porção de pessoas assim, né? E aquele rapaz, ele trabalhava no período da tarde, não era no meu horário. Eu não o conhecia, mas às vezes eu passava pelo setor e eu via, irmãos, que toda hora ele fazia assim, Ele estava trabalhando aqui, ele fazia assim, Ele ficava assim. Eu falei: meu, que negócio esquisito, velho. O cara toda hora fica fazendo assim. Aí eu fui lá e perguntei pro líder dele. Falei: ô fulano, então vem cá, chega aí, mano. Você tá vendo aquele cara ali? Por que aquele cara fica fazendo aquele negócio ali? Ele tem um tique nervoso? O que é que ele tem? Aí ele falou assim: Davi, aquele cara já falou para mim o que ele tem. Ele é da Umbanda. E ele tem umas guias. E ele carrega um orixá ali no pescoço dele. E toda hora que ele faz assim, é porque o demônio está caindo. Eu falei: você está de brincadeira. Ele falou: é. Eu falei: caramba, cara, que negócio terrível. Aí eu passei perto dele e realmente ele tinha as guias. E ele ficava assim o tempo todo, irmãos. O tempo todo. E o demônio estava mesmo nas costas dele, só que a gente não consegue ver. Mas estava lá. E ele ficava o tempo todo. E ele carregava, e ele sabia que ele carregava, e ele queria carregar. É terrível o negócio. E aquela mulher, ela estava encurvada, porque o demônio estava realmente na vida dela. Na vida dela. O demônio colocou uma enfermidade na vida dela. E nós sabemos, irmãos, que nem todas as enfermidades é por conta do inimigo, nem todas as enfermidades é por conta do demônio. As enfermidades, elas são resultantes ou resultado do pecado que entrou no mundo. O pecado entrou no mundo e trouxe a enfermidade junto com ele. E trouxe também a morte junto com ele. Quando o pecado entra no mundo, ele traz junto a enfermidade e traz junto a morte. Porque até então não tinha enfermidade e também não tinha morte. Então,
com a desobediência do homem, que é o pecado, né? Que é o pecado no singular, pecado, que é a desobediência, não é pecados, que é no plural, que aí é todos os outros, mas aí quando tem essa desobediência, aí o pecado entra no mundo, traz junto a doença e traz junto a morte junto com ele, e era o que estava acontecendo com essa mulher. Há 18 anos ela sofria dessa doença, desse encurvamento, e era por conta do inimigo que estava agindo na vida dela. E a palavra de Deus continua dizendo ainda no versículo 11, irmãos, que de modo nenhum, olha só, de modo nenhum ela podia endireitar-se. De modo nenhum ela podia endireitar-se. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Que tem muita coisa nas nossas vidas, aliás, muitas mesmo, que não depende de nós, que não depende de um amigo, que não depende de um familiar. Por exemplo, o caso do Bruno Covas, ele não podia se curar. Os familiares dele não podiam curar ele. Nem o melhor hospital do Brasil podia curar ele, porque ele ficou internado no Sírio-Libanês. Há quem diga que um tratamento de câncer durante um ano chega a custar de 1 milhão a 2 milhões de reais no Sírio-Libanês. Você imagina, 1 milhão ou 2 milhões de reais um tratamento de câncer no Sírio-Libanês. Mesmo assim, não consegue resolver, não consegue curar, porque tem coisas nas nossas vidas que nós não podemos fazer, e nem ninguém pode fazer por nós. Só quem pode fazer por nós é Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, e como é maravilhosa a palavra de Deus, porque diz que ela não podia se endireitar. Só que aquela mulher leva a vida dela a semana toda, como ela leva sempre, trabalhando, sei lá, cuidando das crianças, cuidando da casa, sempre encurvada. Irmãos, imagine o cansaço de uma pessoa encurvada. Cadê o Pedro? O Pedro acabou de falar para mim: Davi, não vou sentar lá na frente que eu estou com dor nas costas. E ele não é nem encurvado. Você imagina uma pessoa 18 anos encurvada, o tanto de dor que essa pessoa não sofre. Não tem posição para ficar em pé, não tem posição para sentar, não tem posição para deitar. Não é que ela não quer ficar reta, se endireitar, é porque ela não consegue. Não consegue, é um sofrimento terrível. E ela vai e faz as coisinhas dela durante a semana toda, e quando chega no sábado, vamos para a casa do Senhor. Certo? Salmo 120, quem me ajuda? Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. É Salmo 120 alguma coisa, irmãos, está aí na Bíblia. E aí ela vai para a igreja. Quando ela chega na igreja, irmãos, vocês estão aí sentados, vocês estão conseguindo me ver direitinho. Só que uma pessoa encurvada não vê quem está lá na frente. A pessoa está encurvada aqui, ó. Ela não vê, ela chegou lá, ficou lá, o culto rolando. Só que de repente, ela escuta uma palavra diferente. Quem está lendo os pergaminhos, que eu já falei disso, lembra que quem lia os pergaminhos eram os escribas? Os escribas eram aqueles que copiavam os pergaminhos. Os pergaminhos era a Bíblia, se desgastava, tinha que passar limpo de novo. Os escribas faziam isso. De tanto eles copiar, eles decoravam a palavra. E aí na hora de ler, o pessoal falou: já que você tem decorado a palavra, vai lá e lê você. E eles liam lá, mas sem poder, sem autoridade, sem virtude, sem nada. Sem unção, sem nada. E o povo já acostumado a ouvir aquilo. Só que naquele dia, a coisa era diferente. Quem estava lendo os pergaminhos, quem estava lendo a palavra de Deus, era um rabino judeu chamado Jesus Cristo de Nazaré. Você imagina o coração daquela mulher, deve ter queimado. O coração dela deve ter pegado fogo. Eu falei: meu Deus do céu, o negócio é diferente. Irmãos, e quando Deus fala conosco, irmãos, o negócio é diferente. O negócio é diferente, irmãos. Quando o Senhor fala conosco, eu tenho muitos exemplos para falar isso. Irmão, vocês não vão ficar chateados comigo se eu ficar dando exemplo do meu trabalho aqui. São muitos, irmãos, vou fazer o quê? São muitos. E aí eu estava dirigindo, irmãos, e quando eu olho do outro lado da rua, irmãos, tinha um posto de saúde, e vinha saindo uma mulher, uma mãe. Sabe quando o seu filho está muito doente, ele está fraco, ele está desfalecido, e aquela mãe levando aquela criança assim nos braços. Só que a criança era grande, era como se fosse o tamanho da Mari. Grande, imagine a Michele carregando ela de lado assim,
Eu falei, nossa, cara, o que é aquilo, meu Deus? E aí o Senhor foi falando comigo, ministrando no meu coração, falando, nossa, eu carrego você, eu te abençoo. Eu faço igual essa mulher, a mulher não abandona seu filho. E aquilo foi pegando fogo no meu coração. E aí eu fui chorando, dirigindo e chorando, porque Deus estava falando no meu coração, algo diferente. E a passageira atrás. E eu, Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Jesus, Tu és maravilhoso. E chega no local de partida, eu nem olho para trás, a mulher, eu tô almoço o dinheiro, vai, obrigado, Senhor, glória a Deus, aleluia. Oh Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, bom dia, irmãos. Irmãos, quando Deus toca no coração é algo diferente. Isso não é religião, é o toque de Deus, que Deus tem com cada um de nós. E nós temos que buscar e exercitar por isso. Não se trata do modo de ser, do modo de agir, do modo de se vestir, mas se importa do relacionamento que nós temos com Deus. Você tem ouvido a voz do Senhor falar com você? Você tem sentido o toque do Senhor com você? Porque, irmão, se você não estiver sentindo, tem alguma coisa errada. Você precisa buscar isso. Porque nós não vivemos pelas coisas que o Senhor nos dá, mas nós vivemos da sua presença. O irmão Rodolfo encenou aqui. Você sabe o que foi pior para Cristo Jesus pregado na cruz? Cristo Jesus foi pregado na cruz, o irmão Rodolfo estava com a roupa aqui, e tem que estar. Mas Cristo Jesus foi crucificado nu, pelado. Quando você vê por aí um paninho aqui na frente, é para as pessoas não se escandalizar. Mas Jesus Cristo foi crucificado pelado, nu. Toda a vergonha dele estava exposta. E antes disso, ele apanhou, cuspiram na cara dele, chamaram ele de mentiroso. Você é rei dos judeus? Então toma. Você é rei dos judeus? Então toma. Salva-te a ti mesmo. Você não é rei de nada, cara. Você está todo estrupiado, mentiroso. E ainda por cima tem demônio. Expulsa demônio por Beelzebul. Foi humilhado, apanhou. As chicotadas de Cristo Jesus, os chicotes que tinham que o pessoal chicotava ele, tinha pontas de ossos. Todas as vezes que batia na carne, aquele osso enroscava, os ossos dos animais, enroscava na carne. Quando os caras puxavam, vinha a carne toda, a ponto das artérias das costas esguinchar. Espirrava sangue para tudo quanto é lado. E ele aguentou, e foi crucificado dessa maneira que eu disse para você. Só que sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Ele vai dizer assim: Senhor, por que me desamparastes? Jesus não ligava para os açoites, Jesus não ligava pelo xingamento, pelas gusparadas, pelas dores, pelo sangue que estava derramado, mas Jesus ligava: Senhor, eu não tenho a tua presença, cadê o Senhor, Pai? Cadê o Senhor? Eu não posso ficar sem a tua presença. A pior coisa nessa vida, irmãos, não é a sua vergonha, não é você apanhar, não é você ficar sem emprego, não é você passar necessidade. A pior coisa nessa vida é você ficar privado da presença do Senhor. Essa é a pior coisa, é ficar sem a presença do Senhor. Estejam preocupados com isso. Não fiquem preocupados com o que há de comer, com o que há de vestir. Fiquem preocupados com a presença do Senhor. Se você não está sentindo, fala: Senhor, tem alguma coisa de errado, e eu tenho que sentir, eu tenho que saber, eu tenho que ouvir. Eu preciso do Senhor. E aquela mulher, irmãos, vai escutar aquela voz de uma maneira diferente, e aquilo vai bater no coração dela, de uma maneira extraordinária. E aí no 12, e vendo Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livres da tua enfermidade. Agora, irmãos, aquela mulher sofria de uma enfermidade, ela andava encurvada. E sabe o que eu entendo com isso? Uma pessoa que anda encurvada, ela só olha para baixo. O máximo que ela consegue fazer é olhar para trás. Ela não consegue olhar para cima e nem para frente, para baixo. Ela talvez conheça as pessoas pelos pés. Esse aqui é o sapato bonito do pastor Henrique. O sapato do Marco Feliciano, pastor Henrique. Tiago, esse aqui as unhas não estão cortadas, é do Tiago. A irmã
calcanhar rachado, Miriam. Obrigado. Então ela conhecia as pessoas por olhar para baixo, olhar para trás. Isso espiritualmente falando, sabe o que é? Pessoas pessimistas. Pessoas que, não, para mim vai dar tudo errado. Para mim nunca dá certo. Tudo que eu tento tem problema. Tudo que eu tento dá errado. Ou pessoas que ficam presas no passado. O meu pai me fez muito mal lá no passado. Meu pai me batia, me espancava. Ou até mesmo meu pai chegou algumas vezes a abusar de mim. Meu pai bebia e batia na minha mãe. E a pessoa fica presa no passado. Ou eu fui mandado embora de um trabalho e a culpa foi do meu chefe. Outro dia eu fiquei desempregado, liguei para um rapaz que era colega meu e falei: oi Ivan, tudo bem? Como é que você está? Davi, eu estou desempregado até hoje. Aquele fulano de tal acabou com a minha vida. Eu falei: nossa, atribuindo tudo que aconteceu a ele ao fulano de tal. Está preso no fulano de tal. Irmãos, eu fui mandado embora também do trabalho, mas não culpa ninguém não. Vontade do Senhor. Vontade do Senhor. A minha vida está nas mãos do Senhor. Minha vida não está nas mãos de um comedor de arroz e de feijão, irmão. Se eu fui mandado embora por aquele fulano, é porque o Senhor permitiu, não foi ele. O Senhor permitiu. Então, irmãos, tem pessoas que só ficam olhando para baixo e para trás e não conseguem se livrar do passado. E porque não conseguem se livrar do passado, não conseguem andar para frente. Tem duas coisas que nós não conseguimos mudar nessa vida: o dia de ontem, que já passou, você não consegue fazer nada no dia de ontem, e o dia de amanhã, porque ele não chegou, você não tem como fazer nada no dia de amanhã. E aonde eu consigo fazer alguma coisa? Hoje, agora, no presente. Então, irmãos, Cristo vem e cura essa moça dessa enfermidade física, mas também de uma enfermidade espiritual, de algo psicológico que estava na vida dela. Irmãos, e você sabe que às vezes as pessoas passam por frustrações e por dificuldades, a gente entende isso, claro que entende. E as pessoas recorrem a psicólogos. Faz parte? Faz. A palavra de Deus fala que Deus criou todas as coisas, até a medicina, até a psicologia. As pessoas que estudaram, foi Deus que criou. Ele que ensinou as pessoas a psicologia. Só que chega uma hora que essa ferramenta da psicologia, ela não pode fazer nada pelas pessoas. Mais um exemplo, peguei uma psicóloga no meu carro, falei: agora eu vou entender algumas coisas aqui, vou tirar o máximo que eu puder dessa mulher. Eu nunca fui no psicólogo, vou fazer uma consulta com ela agora, de graça. Falei: irmã, é o seguinte, irmã, né? A mãe não era nem irmã. Falei: moça, é o seguinte, eu sou tão esquisito, que se a psicologia ficar sabendo do meu comportamento, eles vão querer me levar para me estudar, porque o negócio é esquisito, irmã. O negócio é estranho. Eu acho que você nunca viu nada parecido. Ela falou: nossa, fiquei até entusiasmado agora com o seu caso, né? Aí eu comecei a fazer pergunta para ela. Falei: moça, você ficou sabendo agora desse massacre, desse rapaz lá em Santa Catarina, que entrou lá no bairro Saudade e matou 3 bebês com menos de 2 anos e 2 professoras? Ela falou: fiquei. Pois é, a notícia diz que o estado de Santa Catarina mandou 26 psicólogos para lá, para poder atender as pessoas. O estado, ou a União, eu não me lembro, mandou 26 psicólogos para aquele lugar, para poder atender as pessoas lá. Todo mundo está comigo aqui? Amém? Glória a Deus. Vocês não estão com sono? Não? Então, mandaram 26 psicólogos para lá. Agora eu pergunto para você, irmãos, você, faz de conta que você é um psicólogo. Você é um psicólogo. Está aqui o casal, mãe de um dos bebês que morreu, de facão no pescoço. Você é o psicólogo. O que você fala para eles aqui? O que você fala para eles aqui? Explica para mim o que você fala. Eu perguntei para ela: o que fala numa hora dessa? Não sei o quê. Irmã, moça, o que fala numa hora dessa? Numa hora dessa a gente só escuta. Falei: é? Então nós podemos dizer que tem uma hora na medicina e que a psicologia não consegue resolver os problemas das pessoas? Não é bem assim. Falei: você não tem o que falar?
Se você não tem o que falar, quer dizer que você não consegue. E nem a psicologia consegue. E você teria o que falar? Talvez tremendo teria. Porque é uma situação extremamente difícil e delicada. Mas há uma mensagem de paz. Há uma mensagem de esperança. Há uma mensagem de amor. Jesus Cristo de Nazaré. Ressurreição de mortos. É um caso extremamente complicado. Onde a psicologia não consegue, irmãos. Mas uma coisa nós temos que ter em mente, irmãos, nós vamos morrer. Vamos supor que aqueles bebezinhos não morressem agora, mas iam crescer, virar crianças, pré-adolescentes, jovens e adultos, senhores que morreriam. Morreu do mesmo jeito. Nós temos que dar jeito para a morte. E para dar jeito para a morte, cruz. Jesus Cristo crucificado. Ele dá jeito para a morte. Ele dá jeito para a morte. E Ele um dia vai enxugar todas as lágrimas desses que estão chorando pelos seus entes queridos, por essas crianças que sofreram esse tipo de coisa, por essas coisas sangrentas e bárbaras. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Pai. Glória a Deus. E aí, irmãos, você precisa, coisa extremamente difícil, mas para que você possa seguir, Jesus vai te endireitar da sua enfermidade. Jesus vai te endireitar desse passado. Jesus vai endireitar de todas essas coisas que você sofreu. Mas você precisa perdoar aqueles que te ofenderam. Você precisa perdoar aqueles que um dia te fizeram mal. Você não pode guardar isso no seu coração e ficar levando a vida toda dizendo que fulano é culpado de você estar assim. Você não pode levar a vida toda dizendo que aquela pessoa é responsável por você estar assim, porque não é, irmãos. Não é. Há uma mensagem de amor e de esperança, mas você precisa perdoar essa pessoa. Você precisa resolver isso e partir para frente para Cristo Jesus. E Jesus Cristo vai e endireita aquela mulher. Ele cura ela fisicamente e cura ela também, eu creio que emocionalmente e psicologicamente. E esse é o tratamento que Cristo Jesus vem fazendo nas nossas vidas, irmãos, porque um dia eu era encurvado como essa mulher. Um dia você também era encurvado como essa mulher. E você só olhava para baixo. E você só olhava para trás. E aos poucos Cristo Jesus vai te endireitando. Ele vai colocando você de pé para que você possa olhar para cima, para que você possa olhar para o alto. Como diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Então o nosso lugar de olhar, irmãos, é para cima, não é para baixo. Mesmo que o inimigo queira colocar algo nas nossas vidas, mas Cristo Jesus, com o teu poder, com o teu sangue, Ele vem e repreende o inimigo, e a gente agora começa a andar segundo a vontade do Senhor Jesus. Senhor Jesus. E aos poucos, irmãos, Deus também vem fazendo isso na minha vida. Ainda há muita coisa a ser melhorada na minha vida, há muita coisa ainda a ser endireitada, porque tem algumas coisas que eu ainda sou encurvado. E eu peço ao Senhor que me esclareça, que me ajude, que me oriente, para que eu não fique olhando para os pés, olhando para trás e sofrendo de algo que já passou há muito tempo. Que já passou há muito tempo. O Senhor é aquele que faz novas todas as coisas. O Senhor criou os mundos, pela sua palavra sustenta. E Ele muda a vida, Ele muda destino, Ele muda todas as situações, irmãos. Nós estamos cansados de ver, você fala assim, Davi, mas isso daí só acontecia na Bíblia, no passado, isso não acontece mais. Acontece, irmãos, aconteceu comigo. Jesus Cristo me endireitou, me curou do meu encurvamento, e eu creio que Jesus Cristo curou um monte de irmãos que estavam aqui. Jesus Cristo de Nazaré. E aí, irmãos, quando Jesus põe a mão sobre ela e logo se endireitou, o que ela fazia?
Irmãos, ela glorificava a Deus. Ela glorificava a Deus. Ela glorificava, ela pulava, glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom, o Senhor é santo, glórias a ti, santo, 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 Deus Todo-Poderoso. E a palavra de Deus, irmãos, isso aqui é coisa linda. Eu estou assistindo aquela série The Chosen, eu já orientei, já indiquei para os irmãos assistir. Irmãos, e é maravilhoso quando você vê o ator representando a Cristo Jesus, e o negócio é profundo. Você fica vendo algumas coisas e fala, nossa cara, que maravilha. Tem uma parte na série, irmãos, que Jesus Cristo está começando o seu ministério, e todo mundo sabe que Jesus não tinha residência fixa. Então Jesus acampou num terrenozinho. Tinha uma árvore, tinha um rio que passava ali, Jesus Cristo ficou ali na sua tenda. E uma criança, vizinha dali, brincando, passeando por ali, ela viu aquela tenda lá. Só que Jesus não estava lá, tinha saído para tomar banho ou para pegar alguma coisa para comer. Jesus não estava lá, ela ficou olhando aquela tenda, brincou com as coisinhas ali e saiu. Falou, nossa, e quem que será que é essa tenda? E depois ela voltou. Quando ela volta, Jesus Cristo estava lá. E ela ficou olhando de longe. Só que Jesus Cristo viu ela. Aí Jesus Cristo estava na hora de comer, e ele abriu lá e começou a orar. Falou, Senhor, meu Pai, muito obrigado por esse pão, muito obrigado pela minha vida. Muito obrigado também, Senhor, por essa criança que está ali. E aí foi falando, e ela ali olhando, sabe? Mas você tinha que ver o jeito meigo que Jesus falava. A maneira que Jesus olhava para aquela criança. E ela com medo de se aproximar de Cristo Jesus. E aí falou, não, pode vir em oração. E daqui a pouco aquela menina vai até Jesus e começa uma amizade com ele. Mas você vê o tratamento que Jesus dá para ela, meu, uma coisa linda. Uma coisa é a gente ler, outra coisa é a gente ver Jesus tratando bem as pessoas e com amor assim incondicional. E aí aquela criancinha vai e fala para outras crianças. Fala, nossa, vocês têm que ver, tem um rapaz que tem uma tenda ali na beira do lago. Ela falou, foram lá para Jesus. Mais 3, 4 crianças, Jesus fica ensinando elas. É uma maravilha, irmãos. E quando Jesus vai e cura a sogra de Pedro, outra cena linda. Pedro todo aflito, a sogra lá passando mal, a esposa lá triste e chateada. Jesus vai e cura a sogra de Pedro. E aí Pedro vem agradecer ele, e Jesus dá um sorriso tão lindo e abraça ele e fala, nossa, eu estou mais feliz do que você. Jesus vai dizer, eu estou muito mais feliz do que você. Porque Jesus se alegra, irmãos, em de nos curar, de estabelecer a vida para nós, de nos dar as coisas que nós precisamos, aquilo que nós precisamos segundo a vontade dele, não aquilo que nós queremos. E é maravilhoso você ver o tratamento dele. E ele mesmo se alegrou. E a própria palavra de Deus diz que há festas nos céus quando um pecador se arrepende. Há festas nos céus. Os anjos dançam, Deus dança, Deus se alegra dizendo mais um para um bando de loucos por ti, Jesus. Mais um para uma família, mais uma família de muitos irmãos. E há festas no céu para um pecador que se arrepende. Maravilha isso, irmãos. E aí toda aquela festa, aí agora vem o príncipe da sinagoga indignado e dizendo assim, ó, todo mundo conhece a lei de Moisés, tem que trabalhar 6 dias, mas no 7º dia tem que descansar. Quem é esse que está vindo aqui curar no 7º dia? Não pode fazer isso, não pode fazer isso. E respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita, vocês são hipócritas. Irmãos, isso daqui, irmãos, é demais. Há uma pastora que em um dos cultos ao vivo, ela vai trazer um exemplo que talvez chocou a igreja e chocaria nós. Eu vou explicar para vocês. Ela falou assim, irmãos, e ela é uma pastora que ela é do Nordeste, ela vai falando mesmo. Irmãos, é o seguinte, os exemplos que eu peço para vocês fazerem, eu peço também na minha casa. Esses dias a minha filha postou uma foto no Instagram na praia, de biquíni, mostrando a bunda. E ela falou no culto, mostrando a bunda. Eu falei para ela, você vai lá agora e tira essa foto de lá. Aí ela falou, e você, irmão, que está se escandalizando porque eu estou falando bunda aqui no púlpito? Eu falo, e você olha. Você olha, fica lá passando lá o dedinho no Facebook, no Instagram, para ver a bunda das irmãs. Mas da minha filha você não vai ver não, e ela também vai tirar essa foto de lá.
Isso é hipocrisia, irmãos. Quando você fala, nossa, a irmãzinha lá está de biquíni, mas você está lá olhando. Você está lá olhando. É a mesma coisa na igreja. Às vezes os irmãos se escandalizam com a questão da roupa dos irmãos. Ah, o irmão está pregando lá no púlpito, está de calça jeans, está de camiseta. Ah, tem que ser de terno, de gravata. O irmãozinho do louvor tem que estar ligado. Quem disse isso, irmãos? Quem foi que disse? Roupa salva alguém? Roupa explica o que a pessoa é? Mano, tanto faz. Se você quiser vir de short, de terno, tanto faz. Dá no mesmo, irmão. O que importa é o seu coração. Não adianta eu vir aqui de terno e gravata, todo social, todo no chiquê, e eu sair daqui e trair minha esposa. E eu sair daqui e ficar falando palavrão. Irmão, se tem alguma coisa que nós temos que guardar, é o coração. Irmão, nós temos que ler cada vez mais a palavra. Se você está olhando para a roupa dos irmãos, é porque você não está tendo tempo de ler a palavra. Vai ler a palavra. Vai entender a palavra. Aí depois você vai ver se você vai ter tempo de falar da roupa dos irmãos. É claro que a gente fala, ó, as irmãs, os irmãos não vêm com nada decotado, essas coisas. Mas se é calça, se é saia, é o que for. Aí a pessoa acha que, hoje é culto de Santa Ceia, hoje eu tenho que ir de saia. Nos outros dias eu uso calça. Qual que é o benefício disso? Ajuda no quê? Mas nós estamos cheios dessas coisas. Cheio de religiosidade. Um monte. Jesus está dizendo, seus hipócritas. E aí sabe por que ele vai falar isso? Vocês estão dizendo que é para mim não curar no sábado. Só que então não é certo livrar uma mulher que há 18 anos está sobre o cativeiro do inimigo, andando encurvada e sendo oprimida por ela no sábado? Isso não é certo. Mas vocês deixam de pegar o boizinho de vocês e a vaquinha de vocês e levar lá para tomar água no sábado? Vocês deixam eles morrer de fome? É o tal do discurso, né, irmãos? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É como se, por exemplo, a gente vê por aí, né? Outro dia, uma mãe lá do condomínio ficou sabendo que o filho dela bebia. Ela quase arrancou os cabelos. Ai, meu filho bebe. Ai, o meu filho tá bebendo. Ai, o meu filho não sei o quê. Aí, e você bebe? Bebo. O seu marido bebe? Bebe. Tem bebida na sua casa? Tem. Irmão, qual que é o escândalo? Qual que é a surpresa? Se todo mundo bebe, por que o menino não vai beber? Não tem surpresa nenhuma. Não tem surpresa nenhuma. Não tem surpresa nenhuma. Hipocrisia. Mas a gente não sei o que. Mas não sei o que. Não. Vamos lá, vamos ler mais a Bíblia. Vamos conhecer mais a Cristo Jesus. Cristo Jesus que cura, que salva. Cristo Jesus é aquele que, não é aquele que põe o fardo em cima de você, é aquele que tira. É aquele que tira. E muitas vezes nós queremos dar bons conselhos para os irmãos, enchendo os irmãos de bons conselhos. Por contar dos irmãos não consegue fazer. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu vou sair da igreja porque eu não consigo. Irmãos, nós pregamos o evangelho e Cristo crucificado, para remissão de pecado. Para todo pecado tem perdão, mediante arrependimento e sacrifício de cruz. Arrependimento e sacrifício de cruz. Sacrifício de cruz. É dessa maneira que nós somos perdoados. Irmãos, e quando a gente é perdoado, quando a gente entende isso, quando a gente sabe o tanto que nós erramos, o tanto que nós pecamos, o tanto que a gente era ruim, e a gente sabe que Deus nos ama, ele fala, eu tenho que mudar de vida, eu não posso viver mais dessa maneira. É isso que nos constrange, esse amor maravilhoso de Deus sobre as nossas vidas, porque não valia nada, irmão, porque não valia nada. Só que depois que a gente começa a caminhar, indo para a igreja, a gente vai se achando, né? Não, é porque agora, eu não sei o que, não sei o que lá. Irmão, quem não tem pecado, irmão? Fala aí se você não tiver. Todo mundo tem pecado e por isso que nós seguimos a Cristo Jesus. Mas nós temos que pregar arrependimento, mensagem de cruz, de salvação. Cristo pode te mudar. Em Cristo, nele, por Ele, para Ele, são todas as coisas, inclusive as nossas vidas. Inclusive as nossas vidas. E Jesus vai falar sobre essa questão da hipocrisia deles, porque vocês estão fazendo as coisas no sábado, agora eu não posso vir aqui e curar.
E não convinha saltar dessa prisão no dia de sábado. Essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. E o mais importante, irmãos, é que Jesus conhecia ela. Jesus vai dizer, já tem 11 anos que ela está assim. Jesus nos conhece, irmão. Ele sabe o tempo da nossa angústia. Ele sabe o tempo do nosso sofrimento. E na hora certa, Jesus vai chegar para poder resolver o seu problema, para poder te curar, para poder te salvar, para poder encontrar contigo, para que você viva de uma maneira diferente. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E todo o povo se alegrava por todas as coisas maravilhosas que Jesus Cristo fazia por eles. Vamos ler um texto e eu já finalizo. Atos 10:38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, a qual mataram, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas a testemunha que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda esta palavra, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, irmãos. Que palavra maravilhosa. Nós temos a certeza, temos convicção que Jesus Cristo está conosco o tempo todo. Intercede por nós, nos conhece pelo nome, cuida das nossas vidas. Ele sabe o que está fazendo e Ele vai nos curar, já nos curou, está tratando na nossa vida e Ele é bom em todo o tempo. Amém? Glória a Deus.